Esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então, os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Que a palavra de Deus, que o evangelho que nós ouvimos, perdoe nossos pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar um pouquinho, por favor? Amados irmãos e irmãs aqui presentes na paróquia Santo Antônio, a você que reza conosco pelas redes sociais. Estamos celebrando, neste final de semana com toda a igreja, a liturgia do 15º domingo do tempo comum. E neste dia, a liturgia da palavra nos mostra uma realidade fundamental para a nossa vida cristã, que é a graça do nosso batismo. Na segunda leitura, nós ouvimos o apóstolo Paulo fazendo uma belíssima explicação à comunidade de Éfeso, e nos nossos dias esta explicação é para todos nós. A riqueza de Deus nos é dada por meio do seu Filho Jesus Cristo. E esta riqueza qual é? A graça da filiação divina. Somos filhos de Deus. A partir de qual momento? A partir do nosso batismo. O batismo não é apenas para tirar foto quando é criança e ter padrinhos. O batismo é o sacramento da filiação divina. É por isso que uma pessoa, quando batizada, é purificada de todos os pecados, desde o pecado original até se ela tiver cometido algum pecado. A graça de Deus é derramada na vida da pessoa de tal forma que ela deixa de ser criatura para se tornar filho de Deus por causa de Jesus Cristo. Então, São Paulo está escrevendo isso hoje para todos nós, para nós nunca nos esquecermos que nós somos filhos amados de Deus. Antes de ser qualquer coisa, antes de ter qualquer profissão, nós somos filhos de Deus. E isto é o mais importante. E se somos filhos, nós então também recebemos a graça da herança. Que graça de herança é esta? É a vida eterna. Jesus, ao morrer na cruz, salva a humanidade e dá à humanidade a oportunidade da salvação eterna, que o pecado havia estragado. Então, quando a pessoa recebe o batismo e no seu coração ela acolhe Jesus como seu Salvador, ela recebe toda esta graça da salvação. E a salvação, então, vai se concretizando na vida da pessoa,
Desde o momento em que ela é batizada, que ela aceita Jesus no seu coração, até o momento em que ela parte deste mundo e entra na eternidade. Então a salvação acontece concretamente no momento da morte. Agora, para isso é necessário vivermos como filhos de Deus, não vivermos como alguém que vive contra Deus, muito menos no pecado. Então São Paulo está nos escrevendo hoje isso, para que nós nunca nos esqueçamos que recebemos um dom maravilhoso, o batismo que nos dá o Espírito Santo. E é este Espírito Santo presente em nossa vida que vai nos santificando, que vai nos convertendo, que vai abrindo o nosso coração e a nossa mente para o Senhor e para a sua obra. E aí, em tudo isso, Deus nos chama a quê? A uma missão. A missão, primeiro, de sermos seus discípulos, como ele fez com 12 homens. No evangelho de hoje, Jesus chama 12 para estarem com ele, serem seus discípulos, e dá a eles o título de apóstolos. Mas antes de ser algo, é necessário estar com Jesus, é necessário conhecê-lo, é necessário conviver com ele. E os apóstolos vão fazendo suas experiências, até que Jesus os envia em missão. Vão pelo mundo, anunciem o evangelho, anunciem que o reino de Deus está acontecendo. Curem os doentes, expulsem os demônios e sejam desapegados. Não levem nada com vocês, porque a providência de Deus vai cuidar de tudo. Então os apóstolos vão em missão 2 a 2 e saem pelo mundo da época evangelizando. E a evangelização acontece de tal forma que os apóstolos depois voltam para Jesus contentes, contando todas as maravilhas que aconteceram na missão. Os apóstolos fizeram a missão acontecer, agora a missão é nossa. A missão é do Papa, a missão dos bispos, a missão dos padres, mas não somente na hierarquia da igreja. A missão é da igreja. E quem é a igreja? Somos todos nós. O batismo nos faz igreja. Então a missão é de cada um. Todos nós temos também uma missão, um chamado. Você, meu irmão, você, minha irmã, além de ser amado de Deus, além de ser filho de Deus, você é igreja. E se você é igreja, você também é discípulo missionário de Jesus. E onde nós vamos evangelizar? Nós podemos evangelizar 24 horas se nós quisermos. Nós podemos evangelizar pelas redes sociais, nós podemos evangelizar dentro da nossa casa, nós podemos evangelizar dentro da nossa convivência, na rua em que moramos, na cidade que vivemos, no nosso ambiente de trabalho, e por que não dizer tantos movimentos e pastorais na igreja que evangelizam, como aqui na nossa comunidade, tantos grupos que levam o evangelho a tantos lugares e pessoas. Então, quando nós temos esta disponibilidade, Deus usa da nossa pequenez para chegar até muitos corações. E nos tornamos canais da graça de Deus, para que outras pessoas também aprendam, entendam e recebam o amor de Jesus. Então nós vamos pedir esta graça hoje nesta missa, que nós tenhamos esta consciência maravilhosa de sermos filhos de Deus, como diz o apóstolo Paulo. E ao mesmo tempo, a consciência de que a missão da igreja é de todos nós. Somos discípulos missionários de Jesus. E o mundo olha para a nossa vida, para a nossa postura, para as nossas palavras, para as obras que realizamos, como sinal. O mundo, as pessoas notam a nossa vida como um evangelho vivo. Então vamos, nesta semana, nestes dias, fazer este propósito, de pedirmos diariamente ao Senhor que a nossa vida seja um evangelho vivo, o evangelho que Jesus manda anunciar,
que a nossa vida seja testemunha deste Evangelho. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos professar